Você já se sentiu tão sobrecarregado pela dor que tudo o que restava era chorar diante de Deus? Já viveu noites em que as palavras mal saíam da sua boca, e tudo o que conseguia fazer era clamar em silêncio, esperando por socorro? O Salmo 6 nasce exatamente desse lugar, um grito do coração aflito, uma oração angustiada de quem reconhece suas falhas, mas ainda assim acredita na misericórdia divina. É no vale da angústia, justamente ali, onde as lágrimas tocam o chão, que Davi nos ensina uma verdade poderosa. Até quando tudo parece desabar, Deus permanece presente. Ele vê nosso choro, escuta nossos gemidos e se inclina para nos consolar. Neste vídeo, vamos mergulhar versículo por versículo nesse salmo transformador, que fala sobre arrependimento, sofrimento e a certeza de que Deus ouve e responde. Não como espectadores de uma dor distante, mas como companheiros de jornada que também enfrentam batalhas interiores. Fique até o final, pois além de uma reflexão profunda, faremos juntos uma oração inspirada no Salmo 6, uma oração que pode reacender sua fé e renovar sua esperança. Prepare o seu coração, porque Deus quer falar com você hoje. O Salmo 6 é um dos 7 salmos penitenciais e expressa a dor profunda de Davi, tanto física quanto espiritual. Ele clama por misericórdia em um momento de grande sofrimento, seja por doença, perseguição ou culpa. Ao longo dos versículos, vemos uma transição, do desespero para a confiança na intervenção de Deus. É um retrato sincero da alma aflita e um lembrete poderoso de que podemos levar ao Senhor todas as nossas dores, sabendo que Ele nos ouve e age em nosso favor. Versículo 1: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Davi não nega sua culpa. Ele sabe que errou e reconhece que merece correção. Mas suas palavras revelam algo ainda mais profundo, um temor reverente diante da santidade de Deus. O que ele teme não é apenas o castigo, mas o distanciamento da presença divina. Ele entende que ser corrigido por Deus é parte do amor de um pai, mas clama para que essa correção venha temperada com misericórdia. A oração de Davi nos mostra que o arrependimento verdadeiro não busca escapar das consequências, mas se entrega à justiça de Deus com humildade e esperança. Essa súplica nos confronta com a realidade de que muitas vezes tememos mais as consequências visíveis do nosso erro do que a quebra da comunhão com Deus. Mas Davi inverte essa lógica. Ele prefere ser disciplinado com graça a ser deixado de lado com fúria. Isso revela uma intimidade com Deus que vai além do medo, é uma confiança profunda no caráter amoroso daquele que corrige. É como se Davi dissesse: Senhor, sei que preciso ser transformado, mas não consigo suportar se for longe do teu amor. Essa atitude nos ensina o valor do quebrantamento genuíno. Quando erramos, nossa primeira reação muitas vezes é fugir, esconder-nos, justificar-nos. Mas Davi corre para Deus. Ele sabe que é no próprio Deus que encontrará a redenção. Sua oração é um apelo por um julgamento que salva, e não que condena. Um castigo que purifica, e não que destrói. Essa é a postura de quem compreende que a misericórdia de Deus é maior que o nosso pecado, e que, mesmo quando somos corrigidos, ainda somos profundamente amados. Para refletir, quando você erra, sua reação é fugir da presença de Deus ou correr para os braços dele? Você tem reconhecido seus erros com sinceridade ou tem vivido como se não precisasse de correção? Sua confiança está na justiça que merece ou na misericórdia que Deus oferece gratuitamente? Versículo 2: Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Neste clamor, Davi não tenta manter uma aparência de força. Ele se desnuda diante de Deus, assumindo com honestidade a sua condição, fraco, abalado, doente, perturbado. Em uma cultura que muitas vezes exige que escondamos nossas dores, esse versículo é um convite à vulnerabilidade espiritual. Davi nos ensina que não há vergonha em reconhecer que estamos quebrados. Deus não rejeita os que se aproximam com o coração sincero. Ao contrário, é nesse lugar de fraqueza assumida que a compaixão divina se revela com maior intensidade. A frase "os meus ossos estão perturbados" vai além de um mal-estar físico. Ela revela um abalo profundo, uma crise que atinge o mais íntimo da existência. Davi não está apenas com dor no corpo, sua estrutura emocional e espiritual também está comprometida. Ele está à beira do colapso, talvez em um estado de depressão ou desespero,
e é nesse lugar sombrio que ele clama por cura. Sua oração é crua, sem filtros, sem tentativas de suavizar a realidade. Ele sabe que só Deus pode restaurar um coração despedaçado e um corpo esgotado. Esse versículo nos convida a parar de fingir que estamos bem quando não estamos. Deus não exige de nós força, mas sinceridade. Ele não nos cura quando encobrimos nossas feridas, mas quando as apresentamos diante dele, mesmo que ainda sangrando. A verdadeira cura começa quando reconhecemos nossa limitação e pedimos ajuda com humildade. Davi nos mostra que não precisamos ser fortes para nos aproximar de Deus, precisamos apenas ser reais. Para refletir, você tem coragem de apresentar suas fraquezas diante de Deus ou tem escondido sua dor atrás de máscaras? Quando sua alma está perturbada, você se recolhe em silêncio ou clama por cura ao Deus que tudo pode restaurar? O que tem impedido você de ser vulnerável diante de Deus? Orgulho, medo ou a falsa ideia de que Ele espera a perfeição? Versículo 3. Até a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Davi atravessa uma dor tão intensa que ela transborda do corpo e atinge a alma. Não é apenas um sofrimento físico ou emocional, é existencial. Ele sente sua essência, seu espírito, abalado. Essa perturbação da alma revela um momento de profunda crise interior, onde até mesmo as convicções mais fortes parecem estremecer. Quando Davi diz que sua alma está perturbada, ele está descrevendo um estado de desordem tão profundo que as palavras parecem insuficientes. E ainda assim, mesmo nesse lugar de angústia, ele se volta para Deus com uma pergunta sincera: até quando? Essa pergunta não nasce da incredulidade, mas da intimidade. Somente quem conhece a Deus profundamente sente liberdade para perguntar com ousadia e reverência. Até quando? É o grito de alguém que confia, mas que sofre. É a oração de quem ainda espera, mesmo quando tudo parece demorado. Davi não desistiu de Deus, ele apenas está pedindo uma resposta, uma intervenção, uma lembrança de que não está sozinho no seu desespero. Essa vulnerabilidade diante do Senhor é, na verdade, uma expressão de fé. Fé de que Deus ouve, de que Ele está perto, de que a resposta virá. Este versículo nos encoraja a levar nossas perguntas para Deus sem medo. Em vez de sufocar a angústia ou fingir que está tudo bem, Davi nos ensina que podemos abrir o coração e ser completamente transparentes diante daquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus não se ofende com a dor expressa, Ele a acolhe. Perguntar até quando é, muitas vezes, a forma mais pura de fé em meio ao sofrimento. A esperança de que, mesmo no silêncio, Ele ainda está ouvindo e que a sua intervenção é apenas uma questão de tempo. Para refletir, você tem coragem de levar suas perguntas mais difíceis a Deus ou tem medo de parecer fraco na fé? Em momentos de desespero, você se cala ou expressa sua dor confiando que Deus ainda está ouvindo? O que você faria hoje se tivesse a certeza de que Deus está escutando, mesmo no seu silêncio? Versículo 4. Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia. Davi está no limite. Ele não apela à sua justiça, nem tenta convencer a Deus com seus feitos. Em vez disso, ele clama pela misericórdia, esse atributo divino que não depende do que fazemos, mas de quem Deus é. O pedido volta-te, Senhor, carrega a dor de quem sente que Deus está distante, e ao mesmo tempo, a esperança de que o Senhor pode se aproximar e reverter completamente a situação. A alma de Davi está em perigo, e ele sabe que só a intervenção divina pode salvá-la. Esse versículo nos ensina algo poderoso. Não é a força da nossa fé, nem a perfeição do nosso comportamento que nos sustenta, é a misericórdia do Senhor. Davi não tenta argumentar com Deus usando boas ações passadas. Ele não negocia. Ele se entrega. Ele sabe que, mesmo sem merecer, pode clamar. E é nesse reconhecimento da própria limitação que a graça de Deus encontra espaço para agir. A oração de Davi ecoa em nós quando aprendemos a depender não do nosso desempenho espiritual, mas da compaixão de um Pai que nos ama mesmo quando estamos quebrados. O volta-te, Senhor, é também um grito por reconexão. Davi anseia pela presença de Deus, não apenas por livramento. Ele entende que a alma só é verdadeiramente salva quando está em comunhão com o Criador. Nos dias de desespero, tendemos a pedir que a dor acabe, mas Davi vai além, ele deseja que o próprio Deus volte e que sua face brilhe novamente sobre ele.
Isso revela que o maior livramento não é a ausência de sofrimento, mas a presença restauradora de Deus em meio a ele. Para refletir, em sua oração, você busca apenas o alívio ou também a presença de Deus? Você tem confiado na misericórdia de Deus como sua única esperança de restauração? Em momentos de angústia, você tenta provar seu valor a Deus ou se lança completamente em sua graça? Verso 5. Pois na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Davi não apenas clama por alívio da dor, ele deseja continuar vivo para cumprir seu propósito de adorar a Deus. A sua preocupação não é apenas com o sofrimento físico, mas com a possibilidade de sua voz cessar, uma voz que ele quer usar para louvar. Neste lamento, percebemos que sua motivação para viver está enraizada em algo maior do que si mesmo, a glória de Deus. Ele não deseja sobreviver por medo da morte, mas porque reconhece que sua vida é um instrumento de adoração. A declaração no sepulcro, quem te louvará, não é apenas uma observação teológica, mas um grito de urgência espiritual. No antigo entendimento hebraico, a morte era vista como um silêncio absoluto, um fim das ações e da expressão pública de louvor. Davi, então, súplica: Senhor, não deixe que minha vida se apague, pois eu quero continuar proclamando quem tu és. Ele enxerga a adoração não como algo opcional, mas como a essência do viver. Esse versículo também nos confronta com a profundidade da nossa própria fé. Quantas vezes nossos pedidos de socorro são focados apenas em nossa dor, sem qualquer consciência de propósito? Davi, mesmo em angústia, não perde de vista o motivo de sua existência: glorificar a Deus. Ele quer viver para testemunhar a fidelidade divina, para ser um reflexo vivo da bondade de Deus diante dos homens. Isso transforma sua oração de desespero em um cântico de propósito. Há aqui uma revelação profunda. Viver é mais do que respirar, é lembrar de Deus, é exaltá-lo com cada batida do coração. Davi entende que a vida, mesmo com todas as suas dores, ainda é uma chance de honrar ao Criador. O verdadeiro louvor nasce muitas vezes no meio do sofrimento, e é por isso que ele não quer que a sua voz se cale. A alma que louva em meio às lágrimas revela um tipo de fé que o mundo não entende, mas que o céu valoriza profundamente. Para refletir, você enxerga sua vida como uma plataforma para glorificar a Deus, mesmo nas batalhas mais difíceis? Quando ora por livramento, seu maior desejo é o conforto ou a oportunidade de continuar louvando? Sua adoração depende das circunstâncias ou flui como uma resposta sincera, mesmo no meio da dor? Verso 6. Estou cansado do meu gemido, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Neste versículo, Davi revela um nível de dor que esgota não só o corpo, mas a alma. O cansaço do qual ele fala não é apenas físico, é um esgotamento existencial. Ele geme, chora, desaba noite após noite, ao ponto de usar imagens poéticas para descrever sua angústia, um leito inundado por lágrimas. Essa descrição não é exagero literário, é a alma nua diante de Deus, sem máscaras, sem reservas, sem força para manter aparências. Ao expor sua dor com tanta crueza, Davi nos ensina que a fé verdadeira não exige que escondamos nossas lágrimas. Ele não tenta ser um herói espiritual, ele é humano. E é justamente nessa humanidade sincera que encontramos uma lição poderosa: Deus não se afasta das nossas lágrimas, ele as recolhe. O Salmo nos convida a abandonar a ideia de que só podemos nos aproximar de Deus quando estamos bem. O altar também é lugar de choro. Esse versículo também revela algo sagrado sobre o sofrimento. Ele pode ser uma linguagem de intimidade com Deus. As noites de lágrimas de Davi não são desperdiçadas. Em vez de afastá-lo de Deus, essas lágrimas o conduzem à presença do Pai com mais profundidade. Cada lágrima é uma oração sem palavras, uma súplica sem voz, mas cheia de fé. Chorar aos pés de Deus não é fraqueza, é um ato de rendição e confiança. E, por fim, somos convidados a nos perguntar: para onde vão nossas lágrimas? Tentamos escondê-las? Fingimos que não estamos sofrendo? Ou as derramamos aos pés do único que pode transformar dor em consolo? O leito de Davi se encharca de lágrimas, mas seu coração encontra descanso no fato de que Deus vê. Quem chora com Deus nunca chora em vão. Para refletir, você tem se permitido sentir e expressar sua dor na presença de Deus, ou tenta ser forte o tempo todo?
Que tipo de cansaço você está carregando hoje? Físico, emocional, espiritual? Suas lágrimas têm sido derramadas aos pés de Deus, ou guardadas no silêncio do coração que tenta suportar tudo sozinho? Verso 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e envelhecem por causa de todos os meus inimigos. Neste versículo, Davi descreve os efeitos devastadores da dor prolongada. Seus olhos, símbolo da sua visão e percepção, estão consumidos pela mágoa. Ele fala de uma exaustão tão profunda que chega a afetar sua capacidade de ver com clareza, tanto física quanto espiritualmente. A dor internalizada, quando não encontra alívio, pode nos cegar para a esperança, nos envelhecer por dentro, tirar o brilho do olhar. O sofrimento aqui não vem apenas das circunstâncias, mas também da presença constante dos inimigos. Davi está cercado por hostilidade, por pressões externas que alimentam o caos interior. Seus olhos envelhecem, uma metáfora que revela como o sofrimento constante rouba a vitalidade, o ânimo e a fé. É o peso da perseguição e do abandono que corrói lentamente a alma. Ainda assim, mesmo dizendo estar consumido, Davi continua orando. Ele não permite que a dor o isole completamente de Deus. Isso nos ensina que há uma força silenciosa na persistência. Mesmo quando tudo parece escuro, quando os olhos estão cansados de tanto chorar, é possível manter um fio de esperança. Orar nessas horas não é fácil, mas é sagrado. É a alma dizendo que ainda acredita, mesmo que quase sem forças. Este versículo nos convida a refletir sobre como reagimos quando a dor se prolonga. Quando a tristeza começa a afetar até a forma como enxergamos o mundo, onde está o nosso foco? Nos inimigos, na perda, ou em Deus? Davi nos mostra que, mesmo exausto, ainda podemos levantar os olhos, não para os montes, mas para o Senhor, que pode restaurar nossa visão e renovar nossa esperança. Para refletir, o que tem consumido sua visão espiritual ultimamente? Você tem permitido que a dor distorça a forma como vê Deus, os outros e a si mesmo? Quais inimigos internos ou externos têm roubado sua paz? Como você pode voltar a enxergar com os olhos da fé, mesmo em meio à mágoa? Verso 8. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Neste versículo, Davi faz uma declaração corajosa e cheia de fé. Após expressar toda a sua dor, ele se levanta com autoridade espiritual e se posiciona diante dos seus inimigos. É como se dissesse: basta! Vocês não têm mais poder sobre mim, porque Deus já respondeu meu clamor. Essa virada é marcante, mostra que a oração sincera tem poder de transformar lágrimas em convicção. O pranto que antes era sinal de fragilidade agora se torna prova de intimidade com Deus. Davi não fala mais como um homem derrotado, mas como alguém que sabe que foi ouvido. A frase "o Senhor já ouviu" revela uma confiança firme que nasce antes da evidência visível. Ele não espera o livramento acontecer para crer, ele crê antes, e por isso declara. Esse versículo também fala sobre separação: apartai-vos de mim. Davi compreende que, para viver o propósito e a resposta de Deus, ele precisa se afastar da influência dos que praticam a maldade. A fé verdadeira muitas vezes nos leva a fazer escolhas difíceis, rompendo com ambientes, hábitos e até relacionamentos que não refletem a vontade de Deus. Fé e obediência andam juntas. Esse momento de virada nos convida a confiar na escuta ativa de Deus. Mesmo quando tudo ao redor diz o contrário, é possível declarar: o Senhor já ouviu. Não porque sentimos algo, mas porque conhecemos o caráter fiel de Deus. A oração sincera, mesmo em lágrimas, alcança os céus, e essa certeza deve mudar a maneira como nos posicionamos diante da vida e dos desafios. Para refletir, você acredita que Deus realmente ouve o seu pranto, mesmo quando ainda não vê resultados? O que hoje precisa ser deixado para trás para que você viva a resposta de Deus? Sua fé tem sido baseada no que sente ou no que sabe sobre Deus? Que declarações de fé você pode começar a fazer hoje, mesmo em meio às lutas? Verso 9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Davi declara, com fé madura, que sua oração foi ouvida. Não há dúvida, não há hesitação, apenas certeza. Essa convicção nasce da intimidade com Deus,
de quem já experimentou consolo em outros vales e sabe que ele é fiel. Não é otimismo vazio, é uma fé baseada em um relacionamento profundo com o Senhor. Mesmo que as circunstâncias ainda gritem o contrário, o coração de Davi repousa na certeza de que foi escutado. A repetição do nome Senhor 2 vezes nesse versículo não é casual. É como se Davi quisesse reforçar, tanto para si quanto para quem o ouve ou lê, que a resposta não vem de suas emoções, nem de seus méritos, mas do próprio Deus. Ele clama a um Deus pessoal, que responde não apenas com poder, mas com amor. A oração não é lançada ao vento, mas colocada nas mãos do Pai. Mais do que alívio externo, essa certeza traz um descanso interior. Mesmo que ainda esteja no meio da crise, Davi não está mais desesperado, porque agora sabe que não está só. Ele crê que o Senhor aceitará sua oração, ou seja, que sua dor foi acolhida, que sua alma foi escutada e que sua vida está nas mãos de quem pode realmente transformar tudo. Esse versículo nos convida a amadurecer espiritualmente. Muitas vezes, esperamos o milagre acontecer para então agradecer. Davi faz o contrário. Ele declara fé antes da resposta visível. Esse é o poder da confiança genuína. Ela transforma a espera em adoração e a dor em certeza. Quando sabemos que Deus nos ouve, já começamos a experimentar a vitória, mesmo antes de ela chegar. Para refletir, você consegue descansar na certeza de que Deus te ouviu, mesmo sem ainda ver a resposta? Sua fé está mais conectada com as promessas de Deus ou com o que seus olhos veem? Como seria sua vida de oração se você orasse com a convicção de que Deus já está agindo? O que você precisa entregar hoje a Deus com essa mesma confiança de Davi? Verso 10. Envergonhar-se-ão e serão grandemente perturbados todos os meus inimigos, tornarão atrás e de repente se envergonharão. Neste último versículo, Davi não fala mais como alguém prostrado pela dor, mas como alguém que se levanta em fé. Ele não apenas crê que Deus o ouviu, mas declara com ousadia que seus inimigos serão envergonhados. A dor deu lugar à confiança, e o clamor silencioso agora se transforma em um testemunho de esperança. O sofrimento não foi em vão, ele o levou ao lugar onde a fé floresce. A expressão de repente é poderosa. Ela revela que a intervenção de Deus pode ser inesperada, rompendo o silêncio com justiça no momento exato. Davi confia que Deus não apenas ouve, mas também age, e age com precisão e soberania. Aqueles que o perseguiam verão a mão de Deus se levantar a favor dos que choram, oram e esperam. É importante notar que Davi não expressa sede de vingança, mas uma confiança profunda no caráter justo de Deus. Ele sabe que a justiça pertence ao Senhor e que não precisa revidar. O coração que ora como Davi ora não deseja destruição, mas justiça e restauração da ordem que Deus estabelece. E é isso que ele profetiza. Uma virada que virá da parte de Deus, não das próprias mãos. O Salmo 6 termina com essa nota triunfante, mostrando que mesmo o clamor mais angustiado pode terminar em vitória. A jornada que começou com lágrimas e gemidos termina com uma declaração firme: os inimigos não vencerão. Deus é justo, Ele vê, Ele escuta, e, no tempo certo, Ele age. Essa é a esperança de todos os que nele confiam. Para refletir, você consegue confiar que Deus é justo mesmo quando ainda não vê a justiça se manifestar? Tem entregado a Ele a defesa da sua causa, ou ainda tenta lutar com suas próprias forças? Como seria sua fé se você acreditasse que Deus pode virar tudo de repente? Quando seus inimigos se levantam, sua reação é o medo ou a confiança de que Deus está no controle? Podemos concluir que o Salmo 6 é um retrato honesto da alma em aflição, um clamor que atravessa a dor, a culpa, o cansaço e o medo. Davi nos mostra que é possível levar ao altar de Deus não apenas palavras bonitas, mas também os gemidos, as lágrimas e as noites insones. Esse salmo nos lembra de que a espiritualidade verdadeira não ignora o sofrimento humano, mas o apresenta diante de um Deus que ouve, acolhe e responde com misericórdia. Ao longo de cada versículo, vemos um movimento poderoso, da confissão à esperança, da dor à certeza, do lamento à fé. Davi não termina o salmo como começou. Ele começou abatido, mas termina confiante. Essa transformação não aconteceu porque os problemas sumiram de repente, mas porque o coração dele foi realinhado pela presença de Deus. Isso nos ensina que, muitas vezes, o primeiro milagre é interno,
É a paz que invade o caos antes mesmo de qualquer circunstância mudar. O Salmo 6 nos mostra que não há vergonha em se sentir fraco, cansado ou perturbado. Deus não rejeita os corações quebrantados. Pelo contrário, é nesse lugar de fragilidade que ele se manifesta com mais ternura. Mesmo quando não conseguimos mais orar com eloquência, Deus entende o idioma das lágrimas. E quando nos rendemos sinceramente diante dele, a dor se transforma em um testemunho de fé viva. Que essa mensagem traga consolo ao seu coração. Se hoje você está vivendo uma madrugada de choro, lembre-se, Deus já ouviu sua súplica. Ele conhece o seu pranto. E no tempo certo, talvez de repente, ele agirá. Até lá, continue confiando. Porque, assim como Davi, você também sairá desse vale mais forte, mais próximo de Deus, e com uma fé que resplandece mesmo em meio à dor. Agora que entendemos o significado de cada versículo e a mensagem que Deus quer nos entregar, te convido a orar o Salmo 6 por mais 6 dias. Leia cada versículo como uma conversa com Deus e permita que Ele ministre cura e consola ao seu coração. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos agora a orar e salvar essa oração especial inspirada no Salmo 6 e volte a ela sempre que precisar ser lembrado de que Deus está com você, sustentando cada passo do seu caminho. Oração inspirada no Salmo 6. Deus Todo-Poderoso, venho a ti com o coração quebrantado e os olhos cansados de tanto chorar. Sinto-me fraco, aflito, sem forças até para me levantar, mas é exatamente nesse estado que me achego a ti, porque sei que não rejeitas os que se aproximam com sinceridade. Não me repreendas em tua ira, Senhor, mas envolve-me com tua ternura. Que o teu olhar de compaixão repouse sobre mim, e que a tua graça me sustente nos dias em que mal consigo permanecer de pé. Tu conheces o peso que carrego e vês as dores que nem sei nomear. Cura, Senhor, as feridas que ninguém vê. Acalma a minha alma que está perturbada, toca o meu corpo abatido e consola esse coração que já não sabe o que fazer. Volta-te para mim, ó Deus, não porque eu mereça, mas porque a tua misericórdia é maior que minhas falhas, e o teu amor é mais forte do que a minha angústia. Recolhe cada lágrima que derramei nesta noite escura da alma e transforma meu pranto em esperança. Mesmo sem respostas, escolho confiar. Mesmo sem ver saída, escolho crer. Tu já ouviste a minha súplica, e sei que tua mão está agindo, ainda que em silêncio. Declaro, pela fé, que os céus se movem quando clamo a ti, e que nenhum clamor sincero passa despercebido diante do teu trono. Afasta de mim tudo aquilo que me distancia de ti, as vozes da culpa, o peso do medo, as distrações que roubam minha fé. Firma meus pés sobre a rocha da tua presença, e renova dentro de mim um espírito constante. Em ti, Senhor, encontro cura, descanso e refúgio. Que eu viva para te louvar, mesmo quando a dor tenta calar minha adoração. Porque sei, o Senhor é por mim. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que esteja passando por momentos difíceis e precisa reencontrar a paz e a confiança em Deus. Se inscreva no canal para mais reflexões sobre os Salmos, ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe nos comentários seu pedido de oração, pois intercederemos por você com fé e carinho. Que o Senhor enxugue cada lágrima que você não conseguiu conter, renove suas forças e te envolva com a paz que só Ele pode dar. Que sua alma encontre descanso em Deus e sua esperança seja firmada no amor que nunca falha. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios.